8 horas 9 minutos, confirmando 8 e 9. Na próxima segunda-feira teremos início o ano letivo 2024 em todo o nosso Rio Grande do Norte. Como é que a 10ª DIREC de Caicó se preparou para iniciar esse ano letivo? É o que a gente conversa agora com a diretora Suenira. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, Suenira. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, bom dia, Joelma, que aqui está. Bom dia a toda a comunidade educativa, muita ansiedade que a gente está para esse início do ano letivo 4 de março. Então, Marcos Dantas, a gente começa pela geração conectada, né? Graças a Deus, para 2024, todas as escolas vão estar com a internet em seus locais de funcionamento, com 2 internets disponíveis, porque se uma der errado, a outra está lá pronta, os professores com os notebooks, para que possa iniciar de uma forma, fazendo uso de uma ferramenta tão necessária, que se tornou mais ainda necessária, vou até repetir a palavra, depois da pandemia. Também tivemos convocação de professores, ainda temos uma convocação para sair, que é a convocação da educação do campo, a gente está prevendo que ela saia até amanhã, porque a gente teve uns probleminhas de carga horária. Então, mas assim, no restante, os professores que a gente estava necessitando, eles foram convocados. Professor de educação especial, professores de áreas. E a gente está aguardando, ainda, infelizmente, ainda vamos começar com a ausência de alguns professores em algumas escolas, porque a gente está aguardando que eles se apresentem. Né? Quando saiu a convocação... Já foram convocados? Já foram convocados. Né? Quando saiu a convocação, eles têm um período de 30 dias, e eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo, porque esse concurso ele é novo, ele foi do final do ano passado, e aí a gente entende que as pessoas que fizeram estão prontas para exemplo, não passou ainda em outro concurso, então a gente pede que se apresentem, pense naquele estudante que está lá na sala de aula, porque tem gente que nos procura e diz assim, e eu respeito, viu gente, eu estou falando aqui só apelando, mas eu respeito. Não, Suenira, eu só vou me apresentar com o prazo máximo de 30 dias, mas assim, o estudante está precisando de você, então se você puder antecipar esses 30 dias que você colocou aí como prazo, a gente agradece. Suenira, acho que até tem uma pergunta aqui sobre essa questão aqui da convocação aqui de professores. Vamos ouvir rapidinho. Marcos Dantas, bom dia. Aqui é Inalvete. Eu gostaria de fato que você fizesse uma pergunta à nossa diretora da DIREC, Suenira, se está faltando alguns professores para dar aula nas escolas. Porque na nossa realidade, aqui no ETIJA, está faltando professor para dar aula. 40% de professores está faltando aqui na ETIJA. É por isso que nós vamos ter só 6 aulas. Porque o corpo docente não está completo. Então, pergunta aí a ela quando é que ela vai contratar os professores para mandar para a sala de aula. E aí, Suenira? A gente está só esperando. Inclusive, ontem mesmo eu me reuni com o diretor da ETIJA e tem professor que já está convocado, Marcos Jantas, na área de informática, né, no curso de lá, que não é nem informática, né, sistema e manutenção. E a gente está aguardando esse professor se apresentar. Como também a gente está aguardando o professor se apresentar de língua inglesa, professor de física se apresentar. Já teve alguns professores que disseram que não vão assumir. Eu já pedi que fizesse uma carta de desistência. Por quê, gente? Porque eu só posso convocar o próximo da lista mediante um documento escrito por esse professor. Então, assim, a gente convocou, agora a gente só pode encaminhar para as escolas quando eles chegarem se apresentar, que tem um prazo para isso na 10ª DIREC com a documentação toda ok. Tem um prazo para que isso seja resolvido, tem por exemplo? Tem 30 dias. Aí que já está pertinho, né, desses 30 dias. Aí tem uns, Marcos Jantas, aquilo que eu já disse aqui, na VET. Boa pergunta, viu? Obrigada aí pelo trabalho que você desenvolve na ETIJA. Tem uns que chegam e dizem, não, Suenira, porque eu ainda estou me organizando em outros ambientes, eu vou deixar para vir só mesmo no último dia do prazo. Ou alguns que ainda estão indecisos, porque teve professor que foi convocado, Marcos Jantas, que constitui o 3º vínculo. Então, ele tem que abrir mão de outro vínculo que ele faz parte. Então, eles estão assim, para tomar essa decisão, quero saber para a escola que vai, a gente diz. Então, a nossa luta está constante. Olha, esses dias, o nosso trabalho foi intenso, e aqui eu quero agradecer Flavinha, Diana, em nome da DIREC, que está assim, trabalhando para que esses professores vão, de fato, para a sala de aula. Você tem uma noção da educação especial, foram convocados 59 professores.
só para educação especial, né? Foram convocados 4 de história, 2 de geografia, 3 de física, 3 de língua inglesa, 8 de língua portuguesa, para que a gente realmente começasse com tudo ok. Mas a gente tem essas pendências dependendo da apresentação deles à 10ª direta. Nós teremos mais quantas convocações? Agora, qual a convocação que falta? Só a do campo, né, que eu acho que ela sai até amanhã, mas eu já entrei em contato com vários professores do campo que vão ser convocados, já para adiantar, sabe, para dizer assim, você quer, você tem interesse. E, Marcos Dantas, a substituição de quem desistir. Então, quando encerrar o prazo da apresentação, as pessoas que não se apresentarem é que a gente vai poder chamar o próximo da lista para substituir aquele que não se apresentou. Então, quem está na lista pode ficar aí, tá na expectativa, né? De repente pode ser convocado, né? Pode sim. Pode sim. Suenira, a 10ª Direc hoje, ela reúne quantas escolas no Seridó? 31 escolas distribuídas em 11 municípios. E quantos alunos, mais ou menos? Tem ideia? Mas na faixa de 8.000 estudantes. E quando a gente contabiliza. Já tivemos jornada pedagógica em todas as escolas? Já tivemos a da 10ª Direc, que foi 15 e 16, e todas as escolas concluíram semana passada, até hoje. Hoje ainda está acontecendo jornada pedagógica nas escolas, para começar o ano letivo na segunda-feira. Quais são os principais desafios para 2024 com relação à educação aqui no Seridó? Eu considero hoje estrutura física para mim, sabe? Para tudo que a gente vem vivenciando nesse período, estrutura física. Professores, eu tenho assim, quase certeza, Marcos Dantas, que até esse pessoal que não vai se apresentar e a gente convocar os substitutos, a gente fecha a necessidade de professores. Olha, eu vou trazer um exemplo aqui, a Calpurnia, a ECAN, na verdade, a gente estava com todos os professores. A gente vai ter uma troca de uma professora de matemática, mas, graças a Deus, o quadro de lá está completo. Por quê? Porque os professores que foram convocados para a realidade de lá se apresentaram. A Aladim, a gente tem poucas necessidades de professor. O CEF está com um quadro de professor completo. A Antônio de Azevedo está com um quadro de professor completo. Então, ontem a gente fechou a carga horária lá da Edmundo Cágera. Então, devagarinho, a gente vai fechando de todas as escolas. Hoje, a gente ainda está em trabalho intenso de encaminhamento de professor. Outro problema que às vezes nos atrapalha, Marcos Dantas, é quando o professor é encaminhado para a escola. Quer dizer, a gente não tem como dar conta de horário. A escola manda a necessidade. Então, um exemplo, são 20 aulas de matemática. A gente pega o professor de matemática e encaminha para a escola. Quando chega na escola, são tantas horas pela manhã, tantas horas aulas à tarde. O professor tem outro vínculo, não pode conciliar esse horário. Aí volta para a direc, diz, você precisa arranjar uma escola que dê certo horário. Então, são esses desafios que nos impedem, com relação ao professor, que é o mínimo que a gente precisa oferecer, né? Um mínimo. A gente sabe que, e na verdade eu considero assim, extremamente importante, porque a gente pode ter, não que a estrutura não seja importante, a estrutura é sim muito importante, mas sem o professor a gente não consegue desenvolver as atividades. Você falou nessa questão de que o desafio é a parte estrutural, né? E vamos tratar aqui de de 2 assuntos que dominaram essa semana, né? A questão da ECAN, da Escola Estadual Professor de Calpurnia Caldas aqui em Caicó, e também da ETIJA, Escola em Tempo Integral José Augusto, né? As serão iniciadas segunda-feira também para essas 2 escolas? Estamos trabalhando para isso, Marcos Dantas. Vou contextualizar aqui um pouquinho. Vamos começar pela ECAN? Vamos começar pela ECAN, você me controla aí o tempo, né? A ECAN tem uma luta mais do que justa, né? Uma escola que tanto atende. A ECAN está atendendo 567 alunos pela manhã. Chega quase, se não passa de 700, chega a quase 700 estudantes, comparando os 3 turnos. E tem um curso de profissionalizante, tem uma aprovação significativa nos cursos de graduação, e aí eu considero todos os cursos, porque todos os cursos eles são muito importantes, né? Vai depender da escolha do aluno. Todas as profissões elas são muito importantes. Então a gente tem uma ordem de serviço lá assinada desde 2023, no valor de 1.700.000, que inclui o muro todo, e esse muro todo de qualidade, já com o pórtico novo, que aí vai ter um pórtico padrão para todas as escolas, que tem o lugar de botar as bandeiras, enfim. Temos o reservatório de água, que é a caixa d'água. Temos a quadra, que precisa de uma reforma, e temos toda a parte elétrica, inclusive com uma subestação. Então,
A gente tem essa ordem de serviço, a planilha da ECAM, ela é aberta, né? A governadora Fátima Bezerra deixou bem claro isso. A professora Socorro Batista tem dado assim uma assistência extrema em todas essas demandas. Então, o que é planilha aberta? Na medida que for surgindo a necessidade, vai se planilhando e vai executando. Então, de imediato a gente tem isso. Isso é toda a reforma da ECAM? Não. Quando a gente conseguir dar conta dessa parte, aí a gente parte para as outras subsequentes. Mas para isso, Marcos, a gente precisa que a empresa ela acelere. A gente não está aqui hoje com a ECAM pronta porque a gente não teve essa proatividade. Tipo, uma obra daquela a gente sabe do quantitativo de pessoas que precisam estar ali. Por isso, a gente teve que arranjar um prédio para a ECAM. Hoje eu apresento, né, já apresentei para a escola, a gente batalhou muito por esses prédios. Aqui eu quero agradecer imensamente ao UERN e ao UFRN nesse momento, que são instituições parceiras nossas. Então, 9 turmas de ECAM, ela vai funcionar aqui na UERN, né? Agradeço muito a professora Sirlene, já a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira, Reilta, Sirlene, Teixeira, e todos os que entraram com a gente nessa luta, e a professora Cecília, que é a reitora. Agradeço também a Diego, que a gente também solicitou sala da UFRN. Diego nos disponibilizou sala, em nome de Diego, toda a equipe da UFRN, porque entende que é a corresponsabilidade, né? Que são governo federal, estadual e municipal trabalhando em prol de uma educação de qualidade. E a gente ainda tem outro prédio para fechar, Marcos Jantas, que eu só posso me posicionar daqui a pouco, mas os esforços estão grandes, a gente nunca a gente fez descaso, nunca a gente entendeu que não tinha que fazer isso. Pelo contrário, a nossa luta pela educação, ela é constante. E por termos um governo com uma professora, aí é que a nossa luta é constante, porque ela liga, ela pergunta o que é que está acontecendo, o que é que está faltando, e eu tenho fé em Deus que a gente vai começar tudo organizado. Então, claro que já peço desculpas aqui, Marcos Jantas, aos professores e aos estudantes, em nome dos estudantes aqui, a estudante Creisla, ai meu Deus, toda vez que eu vou dizer o nome dela, ela me enrola, viu, Creisla? Mas agradeço muito, peço desculpa e faço o mesmo apelo que eu venho fazendo todos os dias quando eu venho à rádio. Acredite, não tire seu filho nem da ECAM, nem da ETIJA, porque lá nós temos uma grande equipe, não só nessas 2 escolas, mas nas demais, uma grande equipe de professores que estão ali para fazer a diferença junto com os estudantes. 9 turmas da ECAM irão para a UERN temporariamente. E as outras? São quantas outras turmas? São 6. Eu estou falando da manhã, sabe? Aí as outras 6 é isso que eu estou dizendo a você. Então quem estuda pela manhã já sabe que vai para a UERN a partir de segunda-feira. As outras 6 que são pela manhã também, porque são 15 turmas pela manhã, ECAM. Eu só posso me posicionar daqui a pouco. Mas você tem mais a ou menos ECAM já uma tem ideia? Conhecimento, já sabe qual é o prédio que vai funcionar. E oferece as condições? E oferece as condições. Já visitamos, só está faltando mesmo o aval de que a gente está aguardando, viu, Marcos? Antes de entrarmos na ETIJA, né? Por que tanta demora para se concluir essa reforma da ECAM? Aí foi aquilo que eu falei aqui já há pouco tempo, Marcos Jantas. Infelizmente, a empresa colocou um funcionário para trabalhar. Depois colocou 2. Isso é público, né? Tanto foi dito nas redes sociais, como também o próprio Ministério Público visitou a obra. A gente pressionou, a gente buscou e a gente está aguardando que segunda-feira, que foi o prazo que ela nos pediu, mais um prazo, lembrando que não só foi esse prazo não, viu, gente? Foram vários prazos que foram solicitados. Que segunda-feira chega com várias frentes de serviço para dar conta disso. Foi feito também, é importante você perguntar, Marcos Jantas, o projeto de combate ao incêndio, que é uma das coisas mais difíceis de serem realizadas. E o da ETIJA está sendo feito. Foi feito da ECAM, a gente levou para o Corpo de Bombeiro aqui. Eu quero agradecer ao Coronel Araújo, que um projeto que ele passa de 4 a 60 dias para aprovar. Ele aprovou assim, botou a equipe para trabalhar, para aprovar com urgência. A gente fez as diligências, o projeto agora está aprovado de fato. A gente está recebendo extintores, sinalizadores, tudo, para dar conta dessa parte elétrica e a sinalização da ECAM, para que o Corpo de Bombeiro faça outra vistoria na próxima semana, para ver em que pé está, para a gente conseguir a desinterdição o mais rápido possível. Todo esse percurso também está sendo feito com a ETIJA. A gente não está sendo morosa daquilo que compete a gente enquanto gestão de DIREC, enquanto gestão de governo, enquanto gestão de SEEC.
Agora, a empresa precisa colocar a gente para trabalhar. Aí vocês vão me dizer, por que é que vocês estão com essa empresa? Não tenho amizade nenhuma com empresa nenhuma. É uma empresa que foi licitada dentro da legalidade. Então, ela é notificada por todos esses prazos não cumpridos? É sim, ela é notificada. E se as condições de descompromisso com os prazos continuarem, a gente pode chegar assim a um distrato e a convocação da empresa subsequente. Só que a gente sabe que tudo isso demanda tempo. Então, a gente ainda está acreditando que a partir de segunda a obra vai ter um encaminhamento muito maior, mas a gente está fiscalizando e segunda-feira a gente vai estar na ECAM para conferir isso. A obra já andou hoje quantos por cento? Eles não têm condição, ainda não houve nenhuma medição, porque assim, a obra é 1.700.000. Inclusive, na reunião de segunda-feira, o governo do estado assumiu o compromisso com as medições, perguntou uma data que podia mandar um engenheiro da SEC aqui para fazer as medições. E o que ele mexeu até agora foi em todos os blocos, as paredes foram cavadas, eu vou usar assim a palavra popular, que é a que eu conheço, para fazer toda a troca da fiação elétrica, porque a ECAM foi construído um projeto elétrico. Então, toda a elétrica da ECAM ela vai ser modificada. Mas o governo, por exemplo, deu um ultimato a essa empresa. Deu, olha, sim. vocês resolvem, em tantos dias vocês resolvem, então vamos convocar a segunda colocada. Deu sim. Deu sim. A reunião de segunda que a gente teve dentro da Secretaria Estadual de Educação, com a equipe da SEC, da engenharia e a empresa, foi dado sim esse ultimato. Suenira, vou falar sobre a ETIJA agora, né? Pronto. Escola em Tempo Integral José Augusto, né? Eles vão para onde? O ano letivo começa também segunda-feira? Pronto, vamos para a ETIJA. Quando a gente entrou, Marcos Jantas, havia uma obra na ETIJA, né? A obra do Aladim tinha sido concluída 4%, né? O governo do estado fez 96%, o governo da professora Fátima. E a ETIJA também tinha uma obra lá contratada da empresa Murano, que antes era uma empresa só a nível do estado, que estava caminhando também. Então, quando a gente entrou, já tinha essas duas obras acontecendo e a gente deu continuidade. Infelizmente, a gente teve muito problema com a obra da ETIJA, com a empresa, né? A empresa vinha, não fazia as coisas direito. Eu sempre pedia que a escola fizesse um portfólio, e a escola foi muito fidedigna nisso, né? Fazia um diário de bordo de tudo o que acontecia. E aí a gente foi fazendo aquilo que era a nossa parte. E chegou ao ponto de ter um distrato com essa empresa que fazia a obra da ETIJA, mas a obra da ETIJA estava autorizada. A gente estava esperando que ela fizesse as partes para que fossem pagas. Foi paga parte da obra que foi feita, que tinha elétrica, tinha todo, e não era só aquele bloco que a ETIJA funcionava, não, né? Era até aquele que funcionava a parte de informática da prefeitura, né? Que hoje não funciona mais lá, mas funcionou. Então, teve todo esse histórico, né? Não foi descaso do governo de dizer que não houve. Estava lá a empresa, só que a empresa começou a dar problema. Quando começou a dar problema, a gente foi buscar o distrato. Foi feito o distrato. Quando a gente buscou para trazer uma outra empresa, a empresa recorreu. Né? Então, a gente teve que enfrentar todo esse problema burocrático. Está assinada, porque é para você ver que a gente nunca deixou de trabalhar nisso, né? A ordem de serviço da subestação da ETIJA, que era um sonho que a gente tinha, né? Subestação nas escolas grandes, para a gente ter condição de ter um ar-condicionado em cada sala de aula. Então, a subestação da ETIJA está aprovada e a empresa que é licitada é a mesma que está fazendo as outras obras por aqui. A gente está aguardando também a empresa começar e ela já descumpriu o primeiro prazo de início e foi notificada também por isso. Então, a gente está aguardando essa subestação. Está sendo feito, para que ela seja desinterditada, o projeto de combate ao incêndio. Marcos Dantas, a ETIJA é enorme, ela é a maior escola. A gente pensa, a ECAM ela tem um número de estudantes maior, mas em termos de territorialidade é a ETIJA, né? Então, a SEC veio. A gente teve no mês de janeiro, aqui em Caicó, implantada a secretaria, e aí eu agradeço aqui a professora Socorro Batista e a chefe da engenharia, Patrícia. A engenharia foi instalada aqui na 10ª Direc por 3 dias. A gente estava com engenheiro eletricista, com engenheiro civil, com o engenheiro que é responsável por esse projeto de combate ao incêndio. A gente esteve na ETIJA, sim, medindo todas as áreas, porque outro problema que acontece, Marcos Jantas, isso tudo são coisas que eu vou aprendendo no cotidiano com o enfrentamento desses desafios. Quando eles fazem o projeto, que vem comparar a planta,
a escola tem modificado algumas salas. Então, eles vieram em loco. Tanto eles fizeram esse trabalho na ECAM, como fizeram na ETIJA. E, na ocasião, eles fizeram esse trabalho nas 17 escolas da 10ª DIREC, faltando algumas que eles virão em outro momento. Então, foi isso que foi feito. Vai se proceder da mesma forma, na hora que o projeto chegar, o Corpo de Bombeiro, na pessoa do Coronel Araújo e de Matheus, que é quem está à frente disso, vai fazer a aprovação, vai nos dar as diligências e a gente vai dar continuidade a tudo isso. E me deram o prazo de, em 2 semanas, me encaminhar esse projeto para que a gente possa trabalhar com a desinterdição da ETIJA. De imediato, a gente vai trabalhar com algumas situações que ainda precisam ser resolvidas, tipo, tomada que está exposta a essas situações. E o prédio que a ETIJA vai funcionar, que a gente nunca deixou de procurar, vai ser a Escola de Enfermagem Raimundo Nonato, que fica também numa zona que a gente considera que é centro. Ontem, às 17 horas, é outro agradecimento que eu quero fazer aqui, né? Eu, Nadson, Sueni, Alexandre, que é o engenheiro da DIREC, a gente está se reunindo direto para dar conta de tudo isso, junto com a secretaria. E ontem a gente se reuniu com o Sérgio para ver a questão dos transportes, né? Com toda essa rotatividade, como ficaria esse transporte. Então, assim, mais uma vez agradeço aqui a parceria também da Prefeitura. Só para dizer um pouco que é a nossa obrigação fazer isso. A gente não está fazendo favor, não. Isso é mais do que a nossa obrigação. Mas eu me preocupo com algumas falas quando diz assim, não está fazendo nada. A gente está fazendo. Claro que a gente não pode chegar e dizer à empresa que eu vou botar 5, 10 pessoas. Isso tem que partir dele. Mas a gente está fazendo a nossa parte e tenho esperança que a gente possa estar aqui convidando vocês, viu, aluno da ETIJA, em nome dos estudantes da ETIJA, falar aqui em Everton, que é um estudante que eu admiro muito, como também com Creisla lá da ECAM. A gente vai estar aqui convidando a população para comemorar a inauguração, não só de vocês, mas do Zusa Januário, da Dom Adelino, da derrubada da caixa d'água do Caíque, de todos os problemas que a gente enfrenta cotidianamente nas estruturas das escolas. Mas vamos falar de prazo, né? Qual é o prazo para recuperar e desinterditar a ETIJA? Como eu disse, a gente aguarda que daqui a 2 semanas a gente recebe o projeto. Então, com o recebimento do projeto, que é de combate ao incêndio, a gente vai para o bombeiro. O bombeiro dá uma olhada, vê se tem diligência ou não, aprova ou não, para a gente dar continuidade. Com isso, a gente recebe aquilo que é o material que precisa ser colocado. Extintores, sinalizadores, iluminação de segurança, todas essas situações. E o bombeiro está junto com a gente para isso. E até lá, a gente espera que a gente tenha dado conta das questões da fiação, do que foi colocado lá no relatório do bombeiro de interdição. E então, em um mês, mais ou menos? Mais ou menos. A escola, Marcos Dantas, as escolas que a gente está alocando, a gente está pedindo, e aí isso não implica dizer, gente, que a gente vai ficar de braços cruzados, não, viu? A gente está pedindo essa locação para a gente ter... Para eu não estar pedindo uma locação de 1 mês e depois dizer assim, não deu tempo, porque são prazos que não dependem de mim, dependem de uma empresa. Mas a gente está pedindo a locação até o dia 31 de maio, então, entendeu? Então, uma notícia oficial, os alunos da ETIJA já sabem que a partir de segunda-feira iniciarão um ano letivo na escola Raimundo Nonato. Exatamente. Que fica ali antes da Ponte Velha do Rio Seridó, né? De acesso à Boa Passagem. Que a gente chama Ponte Velha, mas é aquela que dá acesso à Boa Passagem. Está tudo confirmado já, então? Está tudo confirmado. É isso. Suenira, por que a ETIJA ela passou quase mais de 1 ano, né, funcionando com a estrutura interditada? Teve a interdição. Quando teve a interdição, a empresa veio, essa Murano que eu disse a vocês, e resolveu a situação de um bloco. E a nossa compreensão, e aí foi uma compreensão que eu já fiz a justificativa para o Coronel Araújo e tudo para o Corpo de Bombeiro, era que uma vez que fosse dando conta daquelas situações que tinham sido colocadas no relatório, daquela parte que a ETIJA funcionou, a gente achou que ela podia estar interditada parcialmente. Só que precisava ter sido feito no prédio todo. A ETIJA ela não foi irresponsável de funcionar no prédio que as situações não tinham sido resolvidas. Que a gente estava funcionando só naquele primeiro setor. Viu, Marcos Jantas? Ouvinte pergunta aqui, você vai ouvir de muitas autoridades que não sabiam ou que foram pegos de surpresa com a situação da ECAM e da ETIJA. No mínimo, isso indica uma total
É a pergunta Sim, aqui do eu ouvinte sei. aqui, né? No mínimo, isso indica uma total negligência com o dia a dia da escola, com a manutenção ou com alguém que está prevaricando. Pergunta a Suenira, se for feita uma vistoria em todas as escolas de Caicó, teremos péssimas surpresas com relação a isso? Teremos, e vou dizer ela por quê. Não só nas escolas, nos prédios públicos, nos prédios privados também eu vou dizer por quê. Porque houve uma mudança, e eu vou até anotar a lei para eu lhe responder em outro momento. Boa pergunta, né? Como é o nome dela, Marcos? Ele não se identificou aqui. Certo, para eu responder em outro momento com mais propriedade. Mas houve uma mudança nas exigências que faz parte do combate ao incêndio e segurança das pessoas que estão em prédios. Então, essas mudanças foram significativas. Então, isso serviu também de lição para mim. A gente jamais vai dizer que a gente não sabia, que a gente sabia sim, a gente sabia. E a gente está lutando para resolver isso. Nós estamos com o Aladim e com a Amaro Cavalcante já resolvida. E qual é o nosso projeto, Marcos Dantas? E essa menina que fez essa pergunta. É que quando a gente dê conta da ECAN, que já está feito o projeto lá, já demos conta do projeto. E quando a gente der conta do projeto da ETIJA, a gente vai fazer um mutirão, Marcos Dantas, para fazer esse projeto de todas as escolas. Por quê? Porque a gente dando conta dessas duas escolas maiores, que vão precisar de hidrantes, as menores, elas não precisam de hidrante. Então, já fica uma situação mais fácil de ser resolvida. Mas é um compromisso nosso. A gente vai dar conta dessas duas e aí a gente parte para todas as outras, para a gente andar de cabeça erguida, a gente não ter receio de nenhuma visita que vá fazer aquilo que vai interditar a escola, viu? Escola Francisco Pergentino, lá em Lajinhas, né? Já há alguns meses, aliás, que se cobra melhorias, né? A caixa d'água está ameaçada a cair. Por que até agora não foi feita nenhuma reforma lá? Também está no processo, né, que foi solicitada à empresa a planilha de lá, não só de lá, Marcos Dantas, mas de várias outras escolas. Então, o governo do estado agora assumiu a planilhagem, né, porque a gente não pode esperar. Inclusive, a própria ECAN, quem fez toda a planilha foi o governo do estado, foi a Secretaria Estadual de Educação. Agradeço aqui a Jefferson, que estava com a gente nisso. E a Pergentino vai ser do mesmo jeito. Terça-feira, um engenheiro esteve aqui. Não, ontem, quinta-feira, já tinha estado na semana passada e veio quinta-feira fazer mais algumas medições lá na Pergentino, como na Leomar Batista, em Serra Negra do Norte, e na Neumann Queiroz, em Jucurutu, para a gente começar o trabalho de recuperação dessas áreas que estão em situações mais críticas, viu? E aí ele dá o aval, né, do perigo ou não do perigo e assim por diante. Mas a gente vai trabalhar assim nisso. Para esse primeiro semestre ainda? Agora. Agora Tem já? Tem que ser agora. Não, no caso, a Pergentino. Tem que ser agora. A Pergentino, que é a caixa d'água, mas a gente vai fazer também da estrutura toda da escola, como a gente planilhou o dos USA. A gente vai também fazer na Neumann, que são os banheiros, emergencialmente os banheiros. A Neumann também está com a subestação, viu, sendo realizada lá, que é a de Jucurutu, que também tem quase 600 estudantes. E Serra Negra do Norte, banheiro, quadra, e a gente, Marcos Dantas, conseguiu uma parceria que eu não posso deixar aqui de agradecer. A gente sabe que o batalhão daqui é o primeiro batalhão de engenharia e construção. Então, a gente conseguiu parceria com o coronel, e eu agradeço muito, a gente solicita e a gente dá o material e ele entra com a mão de obra. Ele já fez isso no Vilagrã, está fazendo agora na Joaquim Guedes, que é aqui no Sabugi, e já nos deu um posicionamento positivo para Leomar. Então, a gente está atacando de todos os lados, construindo essas parcerias para que nossas escolas, de fato, possam ter estrutura para que esses estudantes possam estar bem, junto com os professores e as equipes. O ouvinte aqui tem vez e voz, e ele fica à vontade para dar sua opinião. O arquiteto Ney Douglas coloca o seguinte: sinceramente, Caicó está uma vergonha. Triste de quem necessita da educação pública. Não existe mais escolas públicas na nossa cidade. As duas maiores escolas de Caicó fechadas, a ECAN e o antigo SEJA. Se alguém de poder necessitar da escola pública, como antigamente as escolas já estavam ajeitadas, né? Uma vergonha. Você concorda com ele? Não estão fechadas, elas vão passar por obras, né? Elas estão interditadas, vão passar por obras, os meninos estão estudando, vão ter o prédio para estudar, e faço novamente o apelo dos pais, acredite na ETIJA, acredite na ECAN. Seus filhos vão ter uma mudança agora de prédio, mas as mudanças de prédio, eles vão estar em salas climatizadas, que isso é muito importante para esse momento que Caicó vivencia. A gente sabe do calor que é aqui.
A gente perde a credibilidade porque nós temos professores de qualidade. Nós temos uma escola Ladinha aqui, nós temos uma escola a EPEC, que está fazendo assim, um trabalho brilhante lá com os estudantes. Temos o Aladim, temos muitas instituições aqui, temos o ZUSA, que vai passar a ser integral. Então, nós acreditamos na escola pública, porque nós temos profissionais de excelência, professores, funcionários, ASG, merendeira, porteiro. A gente vê o carinho, a gente vê o humano que essas pessoas recebem. Vamos sim superar essas dificuldades de estrutura física e vamos trazer nossos estudantes para prédios de qualidade. O ouvinte que pede para repetir aqui, para onde irão os alunos do ETIJA? Escola Técnica Raimunda Nonata. Não é isso? Lá, ali na Avenida Carlim Dantas, antes da Ponte Velha sobre o Rio Seridó, que dá acesso ao bairro Boa Passagem, né? Exatamente. Começa segunda-feira o ano letivo lá. Começa segunda lá. E na ECAM, 9 turmas irão para o UERN e a GEMAIS... Só estou dependendo de uma batida de martelo, mas a ECAM já tem noção qual é o outro prédio, já visitou e tudo. Eu só posso anunciar aqui quando a gente bater o martelo. Senhora, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só agradecer, Marcos Jantas, agradecer a imprensa, e eu preciso também falar de coisa boa. Durante a jornada pedagógica, a gente teve 2 experiências muito bacanas que foram apresentadas, né? A experiência da educação de jovens e adultos do professor Josimar e do estudante Ivon, lá de São José do Seridó, da Jesuína Azevedo. Tivemos a experiência do professor Paulo, com o estudante lá da Manel Correia, e eles estavam lá representando, tivemos a apresentação artística de estudantes, eles estavam lá apresentando as suas escolas, mas eu considerei que eles e Clara apresentaram toda a DIREC. Então, são muitas coisas positivas que acontecem, aqui eu poderia citar milhões, e falar também das escolas, do trabalho, o trabalho lá, eu trago aqui o CEF, Antônio de Azevedo, lá da sua cidade, porque você é de lá de Jardim do Seridó, mas a gente teve muitas aprovações no Enem, de todas as escolas que faz parte do ensino médio da 10ª DIREC. E dizer que hoje nós estamos num evento lá na 10ª DIREC, vocês estão convidados, que a gente está instalando lá, junto com o batalhão, a Patrulha Maria da Penha. A gente sabe que só tem em Currais Novos, que não tem em Caicó. E, mais uma vez, hoje, 1º de março, abrindo o mês da mulher, esse evento, mostrando a parceria entre educação, segurança, saúde, na valorização da mulher. Então, meu abraço, meu desejo que comecem com vontade, com a energia positiva da educação, porque a educação é energia positiva. A gente enfrenta desafios e a gente não vai fechar os olhos para o desafio, pelo contrário, a gente vai se fortalecer ainda mais. Uma gratidão aqui ao governo do Estado, à Secretaria Estadual da Educação, à equipe da 10ª DIREC, saúde, segurança, comunicação, a cada escola, cada profissional da educação das escolas, os gestores, coordenadores pedagógicos e estudantes por acreditarem na educação estadual, as instituições parceria FRN, UFRN, UERN, Faculdade Multicamp, que a gente consiga dar conta de trabalhar com esses estudantes, de trabalhar com essas crianças, adolescentes, jovens e adultos, para a gente ter um futuro melhor, e é isso que a gente acredita. Enquanto a gente acreditar, a gente vai continuar lutando. Cada um no seu espaço, cada um da sua forma. Então, não deixe de comparecer hoje a esse evento lá da Patrulha Maria da Penha, porque a gente está defendendo os direitos também das mulheres. Então, hoje o meu abraço e o meu beijo especial é para todas as mulheres, a essa fortaleza cotidiana, claro que com a ajuda também de quem está ao nosso redor, filhos, os homens, os cônjuges, todos, todas e todes. Um forte abraço para todo mundo. Tem só mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte aqui, vamos ouvir aqui rapidinho. Bom dia, Suenira. Bom dia, Marcos. Suenira, uma perguntinha. Aqui sou do distrito de Lajinhas. Meu filho vai para o 2º ano. Como a reforma da creche não está pronta, que passou a ser escola municipal, vereador José Filho, não está pronta, como é que vai ficar a situação dos nossos filhos? Vão ficar sem aula ou vão arrumar um canto para iniciar essas aulas enquanto termina essa reforma? Porque sem aula ele já vem sendo prejudicado do ano passado, que acabou a contratação de uma professora e quando veio aparecer outra, faltava apenas 2 semanas, ou era uma semana para findar o ano. E como eles já perderam bastante aula,
nós, mães, não queremos que eles sejam prejudicados novamente. E aí, Sonira? Estão cobertas de razão. E como para assim, o significado da educação que a gente acredita, ontem nessa reunião que a gente teve com o Sérgio, as duas turmas do Fundamental vão funcionar na escola Pé Gentino, enquanto não termina da creche, né? E Sérgio ontem nos fez essa provocação, a gente aceitou de imediato, conversou com a escola, claro, com a diretora Bruna, quero agradecer, Bruna, seu empenho aí na comunidade. Então, não se preocupe que segunda-feira seu menino estará lá estudando, até terminar a reforma da creche. E quando terminar, a gente vai comemorar, né? Porque vai ficar muito bom para todos os lados. Marcos Jantas, eu preciso agradecer às mães que estão ligando para mim, pedindo vagas. Então, a cada mãe que está aqui no meu celular, o pedido de vaga, a gente vai dar conta sim, viu? Só estou pedindo um pouquinho de paciência, que a gente fez uns ajustes na escola com relação ao número de alunos por turma, para a gente poder atender vocês, tá certo? Obrigado, Sonira. 8h45. Vamos